Olá, pessoal! Nós vamos aqui a mais uma aula. Essa é a nossa aula 3 de ciências, ok? Nós vamos aqui tratar hoje de um assunto, digamos, muito importante. Talvez um dos mais importantes associado ao bom funcionamento do corpo humano. O tema é sistema digestório. E o que é que vem a ser o sistema digestório ou sistema digestivo? Depende aí da forma que a pessoa interpretar. O que é que vem a ser o sistema digestório? Aqui nós temos uma foto bem articulada de todo o sistema digestório, né? O caminho que o alimento faz. Aqui temos a boca, ok? Ele vai caminhar pelo esôfago. Nós vamos ver na próxima imagem que tem alguns outros órgãos nesse trajeto do esôfago, ok? Mas o alimento entra pela boca, onde está a língua, claro, e tem as suas funções específicas. Ele vai caminhar pelo esôfago, ok? Logo em seguida, ele cai no estômago, que é um órgão relativamente pequeno. A questão é que ele acaba dilatando de acordo com o alimento, a quantidade de alimento inserida. Por isso, inclusive, a questão da cirurgia bariátrica. A pessoa sofre de um transtorno qualquer, ela acaba comendo muito mais do que deveria, e decide então fazer uma redução do estômago para que o estômago não dilate mais e não seja necessário comer tanto para ser saciado. E conforme explicado na aula anterior, o que acontece com o alimento em excesso, sobretudo se forem carboidratos? Eles vão sendo armazenados em forma de gordura, para que no momento em que falte energia, esse acúmulo de energia possa ser utilizado. Bom, saindo do estômago, o alimento entra no intestino delgado. Já veremos qual a principal função do intestino delgado no momento em que o alimento chega até ele. Depois, o intestino grosso é a última etapa, mas tem uma função também bastante importante, a do intestino grosso, ok? Até mesmo para a saúde nossa. E por fim, o reto anal, que tem a função simplesmente de excretar, jogar fora do corpo humano a parte sólida do que não é mais necessário, do que não serve mais para o corpo. Enquanto que a parte líquida, ela é secretada, ela é excretada, jogado fora através do sistema urinário por meio da urina. Vamos dar uma olhada aqui nas principais funções, então, aqui no mapa mental. Vamos verificar as principais funções do sistema digestório ou sistema digestivo, tanto faz. Nós temos aqui uma imagem bem grande e detalhada do sistema digestório. Vamos então olhar qual que é o processo, o caminho que o alimento faz até que seja totalmente absorvido os nutrientes que interessam, conforme nós vimos na aula anterior, né? Os carboidratos que viram energia, né? Uma espécie de combustível para o corpo humano, as proteínas que trabalham na construção e regeneração das células, né? As fibras da dieta, que servem para o bom funcionamento do intestino delgado e do intestino grosso. Os lipídios, que também, além de trabalhar no processo energético, produzindo energia, os lipídios também são responsáveis pela lubrificação necessária para as articulações do corpo e também pela trato natural, saudável da pele, para que
que a pele não fique ressecada, cabelos, unhas quebradiças. Então, veja que cada nutriente tem aí a sua fiel importância. Ok? E as vitaminas, que são várias, A, B, C, D, nem é tão importante que nós decoremos todas as vitaminas encontradas nos alimentos, todos os alimentos onde se encontram essas vitaminas, não é necessário. O importante é que nós saibamos a função básica das vitaminas. Qual é? A vitamina, ela tem a função primordial de manter regulado o organismo, todo o sistema do corpo humano, né? Sistema vascular, sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, tudo bem? Sistema nervoso, que envolve os órgãos do sistema central e do sistema periférico, né? Uma pessoa que não se alimenta direito nem pode ser inteligente. Uma pessoa que não se alimenta direito nem pode ser bonita. Tá vendo aí que interessante? Vamos lá. O trajeto do alimento. O alimento vai entrar pela boca e é na boca que esse alimento ele vai ser dissolvido pela saliva. Glândulas salivares produzem saliva. E essa saliva faz o quê? Essa saliva tem a função de umedecer o alimento e começar o processo de produção do chamado bolo alimentar, que vai ser digerido logo mais no processo do sistema digestório. Tudo bem? Vamos lá. Então, depois de sair da boca, o alimento ele vai continuar seguindo pelo esôfago. Mas como eu já tinha dito, no caminho aí, no chamado esôfago, bem aqui nessa curvinha, tem um negócio chamado faringe. E o que é a faringe? Qual a função da faringe? Aqui está a faringe, a foto da faringe em corte. Eu quero que vocês percebam quão importante é a faringe nesse momento aqui. Dá uma olhada. Esse negócio que parece uma glândula aqui, isso daqui é a faringe. Observe o seguinte, ó. Onde está o esôfago? Esse daqui é o esôfago, ó, tá vendo? Esse caminho maior, um pouco rugado, esse é o esôfago. Se vocês tocarem aqui na garganta, vocês percebem essa rugosidade, esses nódulos como se fossem ossos, mas não são, são cartilagens. Esse daqui é o esôfago. Tá vendo que bem aqui assim, olha só, o esôfago se confunde com um outro tubo, com um outro canal, tá vendo? Este outro canal, galera, este outro canal, ele serve para levar, olha lá desde o começo, ó, ele serve para levar o ar que entra pelo nariz até os pulmões. Esse é o canal que leva o ar. Tanto faz o ar vindo do nariz, olha só, tanto faz o ar que entra pela boca. Ei, peraí. Então quer dizer que esse ar que entra pela boca, bem aqui, tá vendo? Ó, entrou pela boca o ar, bem aqui esse ar pode ir para os pulmões, ou este ar poderia entrar, ó, no esôfago e parar no estômago. Por isso, então, que dependendo como você engole, vai te dando aquela sensação de estufamento. Sabe por quê? Porque a faringe, ela está aberta. A faringe nada mais é do que um órgão que regula a passagem do que sai da boca, do que entra na boca.
É a faringe que determina se o que foi engolido vai parar no estômago ou vai parar nos pulmões. É assim. Sabe quando você se afoga? O que é se afogar? É você ingerir um alimento. Nesse momento a faringe não se movimenta corretamente e ao invés dela trancar o acesso aos pulmões, ela tranca o acesso ao estômago. A faringe faz assim, ó, tranca o acesso ao estômago quando ela quer que o ar vá para os pulmões. Tranca o acesso aos pulmões quando ela quer que o alimento vá para o estômago. Percebe a importância da faringe? É esse órgão pequenininho que fica aqui no final da glote, ok? No final aqui da garganta que a gente fala. Tudo bem? E afogar, então, é quando a faringe se confunde e é deglutinada da forma errada, permitindo que algo que você aspirou, que deveria ser ar, vai parar lá no estômago, ou o que era para ser alimento vai parar no acesso ao pulmão. Tudo bem? Essa é a faringe e essa é a função da faringe. Vamos voltar aqui para as funções primordiais do sistema digestório. Então, observem aí que o sistema digestório ele tem uma certa complexidade. Desde quando sai da boca, esse cantinho aqui é a faringe, acontece tudo aquilo que eu acabei de falar. Esse alimento dá continuidade pelo esôfago. Esse sim é o canal que leva ao estômago. Chegando no estômago aqui, começa o que, galera? Chegando no estômago, vai começar, então, o alimento sofrer a ação química de sucos gástricos. Sucos gástricos, professor? E o que são sucos gástricos, professor? Qual a função? Então, a função dos sucos gástricos é ajudar no processo de digestão. O suco gástrico é uma substância química que quebra moléculas grandes do alimento em moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas vão se transformar basicamente nos nutrientes que deverão ser absorvidos pelo intestino delgado, que é a próxima etapa. Tranquilinho? Muito fácil. Suco gástrico, substância química que quebra as moléculas grandes em moléculas pequenas, fazendo assim que seja mais fácil a absorção dos nutrientes desse alimento pelo intestino delgado. Lembre-se que parte da absorção dos nutrientes já acontecem sim no estômago. Tudo bem? É no estômago, por exemplo, que acontece a absorção do ferro, que é um sal mineral importantíssimo na produção da hemoglobina. E o que é hemoglobina mesmo, professor? Hemoglobina, ela é uma partícula que fica dentro do sangue, responsável pelo transporte do oxigênio. O que acontece? O sangue passa pelos alvéolos pulmonares. A hemoglobina que está dentro da hemácia do sangue se agarra ao oxigênio. E aí esse sangue carregado de hemoglobina oxigenada sai caminhando por todo o corpo humano, alimentando com o oxigênio, que é fundamental para o bom funcionamento do corpo, para a sobrevivência da célula, alimentando todas as células do corpo humano. Tudo bem? E veja bem, que é aqui no estômago, que acontece a absorção do ferro. O sangue que irriga o estômago, o sangue que faz o irrigamento do estômago,
naquele momento o sangue adquire o ferro necessário para a produção da hemoglobina. Então é um processo interessante. O coração joga o sangue vai passar em algum momento pelo estômago, adquire o ferro necessário para a produção da hemoglobina. E isso vai acontecer dentro dos ossos, essa produção. Depois esse sangue caminha por todo o corpo, distribuindo. Olha, tem oxigênio, pega um pouquinho de oxigênio aqui, ali, ó, tá bem alimentado, beleza. Fiquei sem oxigênio, o sangue diz. Vou passar de novo, agora pelos pulmões, onde a hemoglobina que está dentro de mim vai agarrar mais partículas de oxigênio para eu sair distribuindo. Então, olha que interessante, já entramos aí no sistema vascular. O sangue ele é uma espécie de carteiro na ida, onde ele vai entregando oxigênio e nutrientes necessários para a subsistência, para a existência das células, e na volta, o sangue ele é uma espécie de lixeiro, porque ele vai agarrando aquilo que já não precisa mais e vai devolvendo essas substâncias não necessárias para o sistema excretor urinário e para o sistema excretor fecal. Tudo bem? Vamos lá. Então, saindo do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. Saindo do estômago, o alimento vai para o intestino delgado, que é esse todo aqui em amarelo. Ele parece curto, mas isso é enorme. Ele é fininho, na verdade, de espessura, o intestino delgado tem aí cerca de 4 centímetros apenas de diâmetro, né? Já que ele é arredondado, então pensamos em diâmetro. Só que, ao todo, são mais de 7,5 metros de comprimento. Poxa, dá cerca de 250 metros quadrados. Se esticado ele e feito uma área circular ou retangular com ele. Caramba! Bom, é no intestino delgado, é aqui no intestino delgado que vai acontecer a maior parte de toda a brincadeira de absorção dos nutrientes. É no intestino delgado que proteínas, carboidratos, sais minerais, lipídios, vitaminas vão ser absorvidas. E claro, quando o sangue passar por ali, vai agarrar esses nutrientes e sair distribuindo para todo o corpo. Tudo bem? E aí, no final das contas, nós temos aí o intestino grosso, esse em vermelho. O que é que o intestino grosso faz? O intestino grosso absorve água para poder começar o processo de produção do material que será excretado em forma de fezes, que é aquilo que não presta mais. O intestino delgado, o alimento que ali já chegou em forma de um bolo alimentar super triturado, uma massa fácil de decompor, absorveu todos os nutrientes necessários para o corpo. A parte já foi absorvida no estômago. E agora fala, cara, joga esse troço fora, não serve mais para nada. E aí o intestino delgado trabalha nesse processo de excreção do que não serve mais para o corpo em forma de fezes. Tudo bem? Uma coisa interessante que acontece no intestino delgado também é a regulação dos sais minerais. Né? Todo líquido que nós ingerimos tem lá uma composição de sódio, por exemplo, que é assim importante para o corpo humano. E lá no intestino grosso, como é feito ali essa separação do líquido e do sólido, né? Os sais minerais interessantes para o corpo ficam. Aquilo que é muito, sabe o que o intestino grosso faz?
devolve para o sistema excretor urinário e fala, puxa, cara, isso daqui, ó, isso, mistura aí no líquido que tu vai jogar fora e joga fora. Por isso que a urina é levemente salgada. Alguém já experimentou para saber se é salgada? Mas é. Tudo bem? Galera, é isso daí então. Lembrem-se que sem uma boa alimentação e sem uma boa digestão, nós vamos ficar doentes. Porque ninguém aqui é super-herói. Tudo bem? Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.